Transformação surpreendente. No dia do casamento do meu filho, uma nota oculta mudou tudo. Era uma manhã radiante em São Paulo, e Carlos estava prestes a viver o dia mais emocionante de sua vida, o casamento de seu único filho, Pedro. O forte cheiro de carne na grelha misturado com o aroma da farofa levantava um clima de festa em seu pequeno bairro, enquanto os vizinhos chegavam, ajudando a decorar e organizar tudo com alegria. Para Carlos, cada detalhe era uma vitória, uma prova de que, mesmo com todas as dificuldades, ele havia conseguido proporcionar a Pedro um futuro mais brilhante. O coração dele pulsava de alegria e orgulho, refletindo a união familiar que tanto prezava. No entanto, em meio a toda aquela felicidade, uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Carlos, enquanto organizava algumas antiguidades que pertenciam a seu pai, encontrou uma carta antiga e amarelada por décadas. Ele a abriu com as mãos trêmulas. As palavras contidas ali revelavam um lado do avô de Pedro que Carlos nunca imaginara conhecer. O homem que ele sempre admirou, respeitado no bairro, teve uma vida cheia de lutas e desafios, contestando as normas da sociedade. Um verdadeiro herói, mas também um esquecido pela história devido às suas ideias politicamente incorretas da época. O choque foi imenso. Ele sentia o peito apertar enquanto lidas as linhas que detalhavam as batalhas que o avô enfrentou em defesa dos oprimidos. Carlos sabia que precisava compartilhar esse segredo com Pedro antes do casamento. Ele queria que o filho conhecesse seu legado, mas ao mesmo tempo temia que essa revelação poderia desestabilizar tudo. A angústia estava grudada em seu peito enquanto chamava Pedro para conversar. O jovem, com um olhar sonhador, não imaginava o que estava prestes a ouvir. Ao ouvir a história de seu avô, a inquietação no rosto de Pedro era evidente. Será que a dedicação do pai foi, na verdade, uma forma de encobrir uma verdade que poderia arruinar sua visão de família? Os convidados começavam a chegar, e a tensão na atmosfera crescia a cada minuto. Entre sorrisos e abraços, o coração de Carlos pulsava um medo palpável. Como Pedro lidaria com a complexidade da história familiar que ele havia lhe apresentado? Enquanto o avô lutava por justiça, Carlos temia que proximidade com esse legado pudesse fazer Pedro questionar a própria trajetória que o pai escolhera para ele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Logo, a cerimônia estava prestes a começar e os olhares curiosos acompanhavam cada movimento. Carlos e Pedro estavam num espaço estreito entre o passado e o futuro. O coração de Carlos pulsava forte, e ele sabia que a cada segundo, a tensão aumentava. As vozes em volta misturavam-se numa espécie de expectativa quase elétrica. Quando a música do casamento iniciou, um clamor vindo do fundo da festa cortou a serenidade do momento. Um velho amigo da família, que também conhecia o avô de Pedro, levantou-se de repente, e todos os olhares se voltaram para ele. Ele começou a contar histórias que eram um verdadeiro deleite emocional, misturando risos e lágrimas, criando um campo de disputas que ecoavam a complexidade da vida do avô. Neste cenário cheio de expectativa, pai e filho se preparavam para um confronto de sentimentos que prometia mudar o curso de suas vidas. E a pergunta que pairava no ar era: conseguiriam eles reconciliar o passado com o futuro, ou a verdade revelada seria um abalo irreparável na relação deles antes de tudo começar? A música suave que começava a tocar envolvia o ambiente, mas a atmosfera estava longe de ser tranquila. Carlos e Pedro trocavam olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Os risos nas mesas próximas soavam como ecos distantes, ofuscados pela avalanche de pensamentos que tomava conta das mentes de ambos. Carlos precisava encontrar as palavras certas, mas sabia que algo essencial havia mudado. O peso da revelação já estava ali, pairando entre eles como uma neblina que não se dissiparia facilmente. No momento em que eu descobri a carta, parecia que o chão se abria sob meus pés. Carlos começou, sua voz embargada. Não sabia que o nosso avô tinha passado por tantas coisas, lutando contra injustiças, desafiando normas, era um homem de coragem. A cada sílaba, o peso de seus sentimentos se tornava mais evidente. Ele observou a reação de Pedro, que parecia absorver cada palavra com a intensidade de quem se depara com uma verdade que não esperava. Pedro olhou para o pai com uma mistura de confusão e gratidão. Naquele instante, ele percebeu que a história de seu avô não era apenas um relato distante. Era parte do que moldava sua própria identidade.
A dúvida, no entanto, se manifestava em seu olhar, e ele perguntou, quase em um sussurro: E você, pai? Você se sente como ele? Em quem você se tornou por causa disso tudo? A pergunta fazia o coração de Carlos acelerar. Ele não tinha uma resposta simples. Enquanto isso, um grupo de convidados começou a murmurar entre si, percebendo que algo estava acontecendo. As risadas foram se apagando e as conversas foram diminuindo, dando espaço para o silêncio pesado que se instalou. Carlos e Pedro estavam no centro desse turbilhão emocional, e nada parecia mais real do que aquele momento de revelação em meio à celebração do amor. Eu apenas queria fazer você feliz, Pedro. Queria que você seguisse um caminho mais seguro, menos incerto, Carlos respondeu com sinceridade, suas mãos tremendo levemente. Mas agora que sei a verdade, eu percebo que a coragem também está em sermos verdadeiros sobre quem somos e de onde viemos. Pedro assentiu, a luta interna se refletindo em sua expressão. Olhando para o pai, ele sentia a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o homem que Carlos era e o legado que o avô lhe deixava. E se eu quisesse ser como ele? E se eu quisesse lutar por mudanças e justiça, mesmo que isso signifique ir contra a corrente? A pergunta estava carregada de significado, e o peso dela reverberava em todo o recinto. Carlos sentiu um frio na barriga. Ele tinha sempre sonhado que Pedro teria um futuro fácil, longe das dificuldades que ele enfrentou, mas agora estava diante da verdade. Não poderia impor sua visão de proteção ao filho. Com coragem e amor, ele estava prestes a abrir mão de suas expectativas para aceitar quem Pedro queria se tornar. Então, você realmente quer isso? Carlos indagou, mais para si mesmo do que para o filho. Ouvindo a pergunta ecoar, os olhares dos convidados agora estavam fixos nos dois, curiosos sobre como essa conversa se desenrolaria. Era um momento quase criador, uma semente plantada no solo fértil da verdade. Antes que Pedro pudesse responder, um dos amigos mais antigos da família se aproximou, dizendo a todos: Por que não falamos sobre isso mais tarde? Temos um casamento para celebrar. Mas seu tom era incerto, como se soubesse que nada voltaria a ser como antes. Carlos e Pedro se encararam, ambos respirando fundo, sabendo que as conversas ainda estavam longe de terminar. Mas antes que pudessem pensar, uma nova voz se ergueu entre a multidão, chamando a atenção para uma nova revelação que mudaria tudo novamente. Carlos! Você sabia sobre os outros segredos da família? Tem algo mais que você não me contou? A pergunta ecoou, causando um frio na espinha de Carlos, enquanto ele sentia o olhar penetrante de Pedro ao seu lado. A confusão e a tensão aumentaram, e Carlos sabia que o que tinha sido apenas um dia especial agora se tornaria um verdadeiro redemoinho de emoções. Descobertas. O que mais poderia vir à tona e como isso abalaria ainda mais a relação entre pai e filho? O murmúrio crescente na sala parecia envolver Carlos como uma onda poderosa, e ele mal conseguia processar a pergunta que havia sido lançada em sua direção. Os convidados se aproximaram, a curiosidade estampada em seus rostos, como se estivessem entrelaçados em uma trama de mistério. Pedro, ao seu lado, estava paralisado, seus olhos refletindo uma mistura de desconfiança e expectativa. Segredos? Que segredos? Carlos fez um esforço para soletar. Era como se cada palavra gamada lhe custasse um pedaço da alma. Ele não sabia por onde começar. A conversa que acabará de iniciar com Pedro agora parecia uma pequena parte de algo bem maior, mais complexo. Eu ouvi rumores, Carlos, a voz de um amigo da família, Marcos, que sempre teve uma curiosidade insaciável, cortou o ar. Sobre outro aspecto da nossa família. Algo que pode mudar tudo. Sabemos que sua mãe sempre foi reservada, mas será que há mais do que isso? Como as histórias sobre uma disputa antiga. O que você sabe? As palavras de Marcos flutuaram no ar denso. O semblante de Carlos se transformou, e um turbilhão de lembranças atravessou sua mente. Ele sempre soubera que sua família guardava segredos, mas cada um deles era um labirinto de emoções e histórias não contadas. É complicado, ele começou, mas a frase mal saíra de sua boca e já se perdeu na urgência do momento. Sentiu-se acuado e vulnerável. Sim, há coisas que não compartilhei, mas não é o momento. Pedro olhou, um misto de desapontamento e confusão em seu olhar. Por que você não contou tudo? Por que esconder algo que pode ser importante para nós? A frustração de Pedro era palpável, atingindo Carlos como uma flecha em seu coração. Ele bem sabia que as omissões poderiam criar distâncias entre eles, mas não aparentava como seu filho estava lidando com isso até agora. O silêncio ficava mais pesado a cada segundo. O som da música e as risadas ao fundo eram como um desfile distante, enquanto Carlos tentava encontrar a coragem necessária para ir adiante. Porque eu tinha medo, Pedro.
Medo de que esses segredos mudassem a forma como você via sua família, ou até mesmo a mim, confessou, sua voz tremendo. Mas a verdade é que, mais do que tudo, tenhamos que encarar o que somos de frente. Com esse desejo não falado, Pedro se moveu um passo à frente. Então me diga, pai, o que há de verdade sobre nossa família? O que eu preciso saber? A determinação em sua voz era forte e clara, ressoando como um chamado para a verdade. Carlos olhou em volta e viu que todos ainda escutavam, sua atenção capturada. Ele sabia que seria impossível voltar, que agora a verdade tinha que ser revelada, não importando o custo. Está bem, disse ele, respirando fundo, sentindo o peso da decisão. Eu vou contar. Mas não posso garantir que isso não vai mudar tudo. E assim, em meio a um casamento que deveria celebrar o amor e a união, uma nova revelação estava prestes a mudar o rumo da história. A sala agora vibrava de expectativa, como se o ar estivesse eletrificado. O que mais Carlos precisaria revelar? E como isso afetaria não apenas sua relação com Pedro, mas também com todos naquela sala, que ouviam ansiosos por respostas. À medida que ele se preparava para falar, os olhos de Pedro não se moviam. A verdade estava prestes a emergir, e quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Carlos sente um nó na garganta. O que estava prestes a sair poderia desfazer tantos laços, mas, talvez, também pudesse criar novos. Carlos respirou fundo, sentindo a pressão da sala sobre seus ombros. O peso dos olhares, das expectativas, tornava cada segundo uma eternidade. Ele podia ouvir o tic-taquear de seu coração, acelerando a cada pensamento, cada lembrança. Era um campo de batalha entre o que ele conhecia e o que tinha medo de revelar. Eu quero que vocês entendam que tudo isso vem de um lugar de amor e proteção, começou ele, a voz soando mais alta do que esperava. Um murmúrio percorreu a sala, mas ele continuou, decidido. A família sempre foi um assunto complicado para nós. Nunca foi fácil para mim falar sobre quem somos de verdade. Pedro fez um movimento imperceptível, mas para Carlos parecia um empurrão. Só diga, pai, pediu ele, com uma firmeza que o fez recobrar a coragem. Eu estou aqui e quero saber a verdade. Segurando suas mãos trêmulas, Carlos decidiu que não havia mais espaço para hesitações. Há muitos anos, antes de você nascer, sua avó e seu avô se envolveram numa disputa com uma família muito próxima, por algo que deveria ser um legado, um nome que nós sempre carregamos. Era sobre negócios, alianças, e no meio de tudo isso a fofoca se espalhou. Uma mágoa tão profunda que criou divisões entre nós. O silêncio era tão denso que Carlos achou que poderia tocá-lo. Os rostos dos convidados mudaram, havia confusão, mas também compreensão. Ele sentia que as emoções ao seu redor eram como fios soltos, prontos para se entrelaçar com sua revelação. Mas isso não é tudo, ele continuou, sua voz tensa. Houve um acidente. Uma tragédia que destruiu não apenas laços familiares, mas também a confiança. O que se acreditava ser uma briga de irmãos virou uma guerra. E, para proteger você e sua mãe, eu nunca falei sobre isso. Não quis que você crescesse sob esse peso. Mas agora sinto que não posso mais esconder. Um murmúrio de incredulidade ecoou entre os convidados. Pedro balançou a cabeça, confuso. Mas por quê? Por que esconder isso de mim? Porque eu não queria te ver sofrer. Queria que você tivesse uma infância feliz. Mas, ao mesmo tempo, percebo que quanto mais eu escondo, mais outras verdades podem vir à tona, Carlos revelou. Os olhos fixos em Pedro. A sala estava em suspense, e ele podia sentir o olhar de cada um, como se todos quisessem saber mais. Ele sabia que a verdade poderia ferir, mas também sabia que a dor da ignorância seria muito maior. E hoje, no seu casamento, eu tenho que te dizer que essa briga velha ainda está viva, Carlos completou, o peso da verdade saturando suas palavras. Algumas pessoas ainda guardam rancor e eu temo que a mágoa do passado possa voltar a nos assombrar. A expressão de Pedro era uma mistura de raiva e decepção. Você não me disse o suficiente. O que mais eu preciso saber, pai? Quem são essas pessoas? Carlos engoliu em seco, sabendo que havia apenas uma maneira de seguir em frente. Era hora de abrir mais portas e enfrentar as consequências. Há algumas pessoas na lista de convidados que podem não ser quem dizem ser, e isso pode afetar a sua vida a partir de agora. Os rostos na sala começaram a se desvanecer, dando espaço a um novo tipo de tensão, um suspense arquitetado por contas de família que tinham se perdido no tempo. Com os olhos fixos em Pedro, Carlos sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando.
Qualquer que fosse a revelação futura, era certeza que nada seria como antes. A verdade estava apenas começando a se desenrolar, e Carlos percebeu que, finalmente, também precisava confrontar o eco do passado, enfrentando aqueles que ainda o assombravam. O casamento de seu filho seria também o campo onde essas verdades se encontrariam. Ao olhar para Pedro, ele ponderou: a revelação estava prestes a começar, e essa batalha seria diferente de qualquer outra que já enfrentaram. Carlos sentiu como se o ar tivesse desaparecido da sala. Cada olhar, cada sussurro, parecia um peso saturando seu peito. Ele virou-se para Pedro, que o encarava com uma mistura de expectativa e confusão. As palavras ainda pairavam entre eles, livres para construir ou destruir. Pai, o que mais eu preciso saber? Quem são essas pessoas que podem nos ferir? A voz de Pedro estava mais firme agora, uma linha que cruzava entre a fragilidade e a determinação. Ele não queria mais vãs promessas de proteção, mas verdades nuas e cruas. Carlos respirou pesadamente, tentando organizar os pensamentos. Ele conseguia ver a mulher que costumava ser sua esposa, o brilho nos olhos de Ana enquanto eles dançavam juntos. E como tudo mudou em um instante. Um deles é seu tio Antônio. Os murmúrios viraram gritos abafados. Pedro franzia a testa, confuso. Tio Antônio? Mas ele está aqui, pai. Ele sempre foi legal comigo. Foi, sim. Até que as mágoas vieram à tona. Carlos hesitou. O peso das palavras era como chumbo. Antônio sempre foi próximo de sua mãe, mas depois do acidente. Depois daquela noite, ele se afastou. Ele acreditava que era culpa nossa. Pedro olhou para o chão, como se tentasse encontrar alguma resposta escondida no piso de madeira. Carlos prosseguiu, a voz tremendo. E não é só ele. Sua avó nunca perdoou a minha por escolha deixar para trás o que podia ter sido uma reconciliação. E hoje, eles estão aqui, em um momento que deveria ser de alegria. A rancor ainda está vivo, Pedro. O espaço entre eles parecia estar se alargando, um abismo efetuado por desconfiança e dor. Pedro balançou a cabeça, as lágrimas acumulando-se em seus olhos. Você não poderia ter me contado isso antes? Não poderia ter nos preparado? Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, Carlos respondeu, a pulsação acelerada. Achei que manter você afastado do passado te protegia. Mas agora tudo que eu fiz parece ter sido em vão. O olhar de Pedro era uma mistura de mágoa e determinação. Só quero saber como lidar com isso, pai. Não quero viver em função do que você escondeu. O que eu posso fazer? Como podemos enfrentar isso? Essa era a pergunta que Carlos sempre temia. Ele sabia que poderia ter poupado Pedro de uma luta, mas agora percebeu que essa batalha também era de seu filho. Precisamos ser sinceros uns com os outros. Precisamos enfrentar de peito aberto o que vem pela frente. O clima na sala mudou, os convidados observando com atenção, percebendo a gravidade da conversa. Carlos olhou ao redor e viu várias expressões de solidariedade, mas também sentiu a tensão aumentar. O tempo estava se esgotando e a cerimônia apenas 1 hora distante. Precisamos descobrir o que aconteceu de verdade naquela noite, Carlos concluiu, sua voz mais firme. Quando tudo desmoronou, quem era o verdadeiro responsável? E se Antônio ainda tiver ressentimentos, temos que estar prontos. Você está comigo? Pedro olhou com uma nova centelha de determinação, uma faísca que poderia acender qualquer labareda. Sim, pai. Vamos juntos. Não podemos deixar o passado definir nosso futuro. Os olhares ao redor refletiam uma tensão crescente e Carlos percebeu que essa conversa não era apenas entre pai e filho, mas uma conversação coletiva, onde 4 gerações se encontravam com uma verdade pesada. Embora o medo do desconhecido cercasse, havia um fio de esperança que começava a se entrelaçar. A música da cerimônia estava desligada, e os convidados aguardavam a continuação da celebração, mas agora tudo estava diferente. Carlos sabia que a verdade poderia rasgar velhos véus, mas poderia também abrir novos caminhos. E enquanto ele olhava para Pedro, surgia uma nova pergunta. Estamos prontos para enfrentar todos os fantasmas da nossa família? O peso da resposta pairava no ar, enquanto um estalo de riso distante lembrava a Carlos de que, no fundo, a vida ainda continuava. A alegria do casamento estava bem próxima, mas a tempestade do passado ameaçava desabar. As próximas horas iriam decidir não apenas o futuro de Pedro, mas o destino de toda a família. Carlos sentiu a tensão envolvendo a sala como uma névoa densa, quase palpável. Os convidados, que antes estavam mergulhados em risadas e celebrações, agora observavam a cena com silêncio quase reverente. Havia algo no ar, uma expectativa, mas também um medo crescente.
Ele voltou a olhar para Pedro, e os olhos do filho brilharam, não mais apenas com a tristeza, mas com uma coragem recém-descoberta. Acho que precisamos enfrentar isso agora, pai. Se não fizermos isso, essa história vai continuar nos assombrando, e temos que dar um basta, disse Pedro, a voz firme e decidida. Contudo, a insegurança ainda estava presente em seu olhar, como se ele sentisse o peso de uma responsabilidade que não pedirá. Carlos assentiu, mas a verdade era que ele também estava aterrorizado. Como poderiam lidar com a dor e a desilusão que permeavam a sua família? O passado não era apenas um ciclo de mágoas, mas um labirinto de emoções e questões não resolvidas. Ok, vamos descobrir o que aconteceu naquela noite, ele respondeu, sentindo um frio na barriga. Você se lembra do que seu tio disse na última vez que nos encontramos? Pedro fez uma pausa, lembrando-se das palavras de Antônio, cheias de amargor. Ele falou sobre a culpa, como se nós fôssemos os responsáveis pelo que ocorreu, e o jeito como ele olhou para mim. Carlos se lembrou daquele olhar. Algo era profundamente ferido ali. Ele sentia que poderia ter feito algo, mesmo que não fosse verdade. É assim que o ressentimento se perpetua. Um murmúrio começou a surgir entre os convidados, e Carlos percebeu que agora era o momento de agir. Com um gesto de mão, ele pediu silêncio. Sei que estamos em um dia de celebração e todos esperam alegria, mas precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Não podemos ignorar o que está em jogo. A atmosfera mudou, da expectativa nervosa para algo mais intenso. Pedro se aproximou de Carlos, e juntos, caminharam em direção ao centro da sala. Tio Antônio, pode vir aqui, por favor? A voz de Pedro ecoou, e alguns convidados trocaram olhares nervosos. Antônio apareceu, suas características severas ampliadas pela tensão. Ele hesitou, olhando de um lado para outro, antes de se aproximar. O que foi, Pedro? Estamos prestes a começar a cerimônia, ele disse, mas sua voz traía um misto de curiosidade e preocupação. Precisamos falar sobre o que aconteceu naquela noite. Sobre o que você sente, Pedro declarou, olhando nos olhos do tio com uma determinação sólida. Quero entender o que aconteceu. Todos merecemos isso. Carlos sentiu seu coração acelerar. O que estava prestes a acontecer poderia transformar tudo. A tensão nos rostos dos convidados era quase insuportável, como um fio prestes a se romper. Antônio parecia surpreso, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele parecia hesitar. Ele abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Antônio, por favor, nós precisamos disso. Se não enfrentarmos a dor, ela vai continuar a nos ferir. Carlos interveio, percebendo que esse era o momento de quebrar aquela corrente. Estamos aqui para nos unir, e não para nos afastar por causa do passado. Antônio finalmente respirou fundo, e os lábios se esticaram apenas o suficiente para mostrar um leve sinal de entendimento. Vocês não sabem o quanto eu me machuquei por causa disso. A culpa não sai de mim. Sinto que a morte de Ana poderia ter sido evitada, e... Uma onda de emoção atravessou o salão. As palavras de Antônio não eram apenas um desabafo, mas um grito de dor que ecoava em todos. O silêncio tornara-se pesado, e a verdade era que todos estavam ali, na mesma dor e na mesma busca por cura. Pedro se aproximou ainda mais, seus olhos cheios de compaixão. Tio, nós também estamos sofrendo e, juntos, podemos encontrar uma maneira de lidar com isso. Não precisamos nos dividir, temos a chance de enfrentar isso como uma família. Carlos sentiu uma chama de esperança começar a arder novamente, e a tensão ainda reinante começou a se dissipar. Mas e se os esquecimentos e as feridas fossem muito mais profundas do que imaginavam? A verdade estava começando a vir à tona, mas o que cada um estava disposto a ceder para cicatrizar essas feridas? A resposta estava se aproximando. E antes que a cerimônia pudesse continuar, um estrondo ecoou pela sala. Um objeto pequeno caiu de uma mesa, revelando uma carta abandonada. Olhares se voltaram para ela, e a respiração de Carlos parou. O que estava escondido ali poderia mudar tudo de novo. Carlos engoliu em seco, os olhos fixos na carta caída. O peso do momento parecia duplicar, e a sala, antes cheia de murmúrios, ficou em um silêncio ensurdecedor. Objetos perdidos, memórias esquecidas, tudo poderia estar dentro daquele envelope. Pedro, sem desviar o olhar, virou-se para o pai. O que será que está escrito aí? A voz tremia, mas havia uma mistura de curiosidade e receio. Antônio também se aproximou, os olhos arregalados. A tensão se transformou em uma espécie de expectativa palpável. Todos queriam saber o que havia naquela mensagem. Carlos, hesitante, se agachou e pegou a carta.
Ela estava um pouco amassada, como se tivesse sido esquecida em um momento de apuro, e o cheiro do papel velho subia até ele. Logo, a angústia de muitos anos se concentrava na simplicidade daquele objeto. Ele abriu lentamente, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele. As palavras que emergiram da carta pareciam dançar sob a luz, revelando um passado que estava oculto. O que estava ali poderia dessazonar o que restava da família ou, talvez, dar a eles a chance de reconstruir a confiança perdida. Carlos começou a ler em voz alta. Se você está lendo isto, é porque a verdade precisa ser revelada. O ambiente ficou tenso, cada sílaba reverberando na sala. A menção à verdade fez muitas pessoas arregalarem os olhos e segurarem a respiração. Desde aquela noite fatídica, viver com o peso da culpa tem sido insuportável. Eu nunca consegui expor meus sentimentos. Carlos parou por um momento. O coração batendo forte no peito, uma onda de emoções conflitantes inundou seu ser. A dor de Ana, os ressentimentos acumulados, agora pareciam cercá-lo como sombras. Continua, Pedro incentivou, sua ansiedade se misturando à urgência que sentia. Ele prosseguiu, a voz um pouco trêmula. Sinto que sou parte do que aconteceu. Se eu tivesse feito algo diferente, talvez você ainda estivesse aqui. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Antônio, e Carlos sentiu que a família estava prestes a desmoronar sob o peso da revelação que, até então, estava calada. Quem escreveu isso? Perguntou uma voz entre os convidados, quebrando a atmosfera carregada. Era Júlia, prima de Pedro, o olhar incisivo e preocupado. Parece que pode ser de uma das últimas mensagens que sua mãe deixou. Carlos disse, com a voz mais baixa. E nesse momento, um turbilhão de emoções tomou conta dele. Uma mistura de tristeza, saudade e revolta. Tensionando a situação, Pedro deu um passo à frente. Nós precisamos saber a verdade, o que realmente aconteceu. O que você fez, tio Antônio? O que você não nos contou? As palavras de Pedro penetraram a sala como uma flecha. Tio Antônio sentiu a pressão e olhou para os sobrinhos, o rosto pálido, os lábios apertados. Eu não queria feri-los mais. Eu tinha meus próprios demônios, respondeu, a voz falhando. Mas a verdade é que eu estava lá naquela noite. E vi coisas que eu desejei não ter visto. Uma onda de murmúrios percorreu os convidados. Todos estavam agora engajados, prontos para a revelação mais radical de suas vidas. O que Antônio sabia? Por que ele hesitou em falar? Carlos sabia que a revelação poderia ser devastadora. Então, isso tudo gira em torno de culpa e segredos? Carlos murmurou, sentindo que a atmosfera estava se tornando eletricamente carregada. Serão os traumas familiares finalmente abordados? Seria esse o momento que todos esperavam, ou desencadearia de antigas feridas? No fundo, Carlos sabia que não haveria volta. Mas o que exatamente eles estavam prestes a descobrir poderia tecer um novo caminho para a cura ou forçar os laços a se romperem ainda mais. As emoções oscilavam entre esperança e medo. Ao fundo, um pequeno grupo de convidados começou a sussurrar, alguns com lágrimas, outros outrora intrigados, agora angustiados e vulneráveis. E se isso destruir a gente, pai? Pedro sussurrou, seu olhar procurando o apoio que tanto precisava. Só saberemos se formos em frente, Carlos respondeu, sentindo que o momento crucial estava prestes a desvelar mais segredos do que estavam prontos para lidar. E assim, a verdade se aproximava como um furacão, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas antes que pudessem se preparar para o que estava por vir, outra figura entrou na sala, trazendo consigo uma nova camada de tensão e mistério. Uma mulher de cabelo curto e olhar triste, cuja presença parecia agregar mais perguntas ao caos já existente. Quem era ela, e qual era seu papel na história de todos? Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao notar a entrada da mulher. Ela parecia deslocada, como uma espectadora que interrompeu um ato decisivo, mas seu olhar revelava uma profunda tristeza. Ele trocou olhares com Pedro, que também estava intrigado e hesitante. O ambiente, que já era carregado de tensão, ficou ainda mais denso. Quem é você? Antônio viveu a angústia do momento, e suas palavras saíram como um sussurro trêmulo, carregado de incerteza. A mulher respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem para se apresentar. Meu nome é Letícia, disse, a voz entrecortada. Eu conhecia sua mãe. A revelação pendia no ar como uma lâmpada prestes a piscar. Carlos fez um esforço para assimilar o que significava aquela presença. O que Letícia tinha a ver com tudo isso? Ela se aproximou um passo e, com isso, os olhares dos convidados se tornaram multiplicadores de expectativa. Eu sabia sobre a carta, Letícia continuou, lançando um olhar furtivo para Carlos.
Eu sou a razão pela qual sua mãe a escreveu. E há coisas que vocês precisam entender, coisas que podem mudar tudo. Os corações na sala pareciam bater em uníssono. O choque se espalhou como um perfume forte, inebriante, mas também perturbador. Carlos sentiu uma mistura de adrenalina e medo. O que mais se escondia nesse emaranhado de segredos? Você sabe o que aconteceu naquela noite? Pedro perguntou, a voz desafiante. Ele estava decidido a descobrir a verdade, mas a pressão emocional parecia estar prestes a eliminá-lo em um mar de incertezas. Sim, Letícia respondeu, suavemente, mas com uma firmeza que fez a sala silenciar novamente. E se não houver transparência, o que vocês pensam que conhecem sobre história vai desmoronar como um castelo de cartas. Carlos trocou olhares com Antônio, que já estava paralisado. A tensão entre eles era tão palpável que quase se podia tocá-la. Então, o que você está dizendo, Letícia? Carlos se antecipou, sua voz tremble mas determinada a colocar as cartas na mesa ou, talvez, em uma mesa já sobrecarregada de segredos. Você conhece a verdade? A mulher hesitou, como se as palavras quase se negassem a sair. A verdade é que sua mãe não estava sozinha naquela noite. E havia uma conexão que a família ignorou por muito tempo. As últimas palavras caíram na sala como uma bomba. O murmúrio coletivo se intensificou, e lágrimas começaram a brotar novamente, agora alimentadas por novas possíveis verdades. A conexão? O que isso significava? Pedro estremeceu. Você quer dizer que talvez a gente não saiba tudo sobre a nossa própria mãe? Ele tinha a voz de quem estava prestes a desmoronar, mas ainda havia centelha de esperança nos seus olhos. Mais uma vez, Letícia olhou para todos, seus olhos brilhando. Tinha um motivo para tudo isso, um motivo que vai além de um simples acidente. É preciso que enfrentem a verdade, não só vocês, mas toda a família. A tensão na sala aumentou e Carlos sentiu que a fraqueza estava ameaçando vencer sua força. O que mais era necessário saber? O que mais estava por trás da dor que eles carregavam? O que mais estava preso naquele envelope amassado? Se você veio aqui para nos ajudar, então nos diga tudo, Antônio pediu com desespero que quase não conseguia esconder. Precisamos entender. Letícia respirou fundo, e a sala parecia prender a respiração. Ela alinhou as palavras com cuidado, mas havia uma determinação quase palpável na sua voz. Eu vou contar tudo, mas precisam estar prontos para o que vão ouvir. E esteja ciente de que algumas verdades podem ferir mais do que as mentiras. Ainda havia espaço para mais revelações e cada segundo se estendia como uma eternidade. O clima era de expectativa e temor. Carlos se preparava para o que era inevitável, mas o medo ainda se agigantava no fundo do seu coração. Letícia então se adiantou e colocou a mão em cima do envelope. Isso é só o começo. A história está muito mais entrelaçada do que vocês imaginam. Carlos tragou em seco, o pavor de desvelar verdades escondidas, fazendo seu estômago revirar. No fundo, ele sabia que tudo que até então parecia inabalável poderia ser jogado à luz. O que mais estavam prestes a descobrir? Letícia fechou os olhos por um breve momento, como se estivesse adentrando um lugar sombrio dentro de si mesma. O silêncio na sala se tornava tão pesado que Carlos sentiu vontade de gritar. O que mais a mulher estava disposta a revelar? Aquela situação parecia com um filme, mas tudo era bem real, e ele estava no centro do caos. Há anos atrás, Letícia começou, a voz cheia de emoção. Sua mãe e eu tínhamos um vínculo que nem imaginavam. Ela olhou para cada um deles, como se tentasse conectar passado e presente. Ela me fez prometer que eu estaria aqui se algum dia isso se tornasse necessário. Carlos mal conseguiu acompanhar as últimas palavras. O que aquela mulher significava para sua mãe? E que promessa era essa? A verdade sobre a noite do acidente não é simples, Letícia prosseguiu. Existiam segredos que sua mãe guardou com tanta força. Segredos que provavelmente terminaram em uma carta, mas que é maior do que ela pôde expressar. Antônio fez uma pausa e sorriu levemente, um sorriso quebrado. Segredos? O que minha mãe escondeu? Suas palavras estavam embargadas. Carlos sabia que ele também sentia a luz da verdade se apagando com esses mistérios. Letícia hesitou novamente. O peso das palavras parecia quase insuportável. Naquela noite, sua mãe encontrou alguém, um antigo amor. As coisas se desenrolaram de tal forma que tudo acabou em tragédia. Ela entrou em pânico e Carlos não pôde mais conter o que estava se formando como um turbilhão dentro dele. Mas, e nós? O que temos a ver com isso? Isso muda algo entre nós? É como se tudo o que temos vivido fosse uma farsa.
A frustração explodiu em sua voz, e ele sentiu que sua vida inteira estava prestes a desmoronar. Não estou aqui para dividir vocês. Estou aqui para unir, Letícia disse, tentando acalmá-los. Aquilo que ocorreu foi uma consequência dolorida de escolhas. Ela precisava de vocês, estava com medo de repetir os mesmos erros. E esse amor, que tanto marcou a vida dela, foi um capítulo encerrado, mas ainda assim afetou a forma como ela se relacionou com todos vocês. Carlos sentiu a cabeça rodar. Como uma lembrança remetia à sua mãe, já não sabia mais como enxergá-la. Até mesmo sua própria relação com ela parecia frágil diante de tantas revelações. Ele olhou para Pedro, esperando ver algo, qualquer coisa que pudesse mostrar que eles ainda eram parte do mesmo barco. Pedro estava branco, um espanto visível. Então, nossa família se baseia em mentiras? Era isso que quer dizer? Letícia assentiu com uma tristeza profunda. Era um desejo dela, proteger vocês de um passado que não fez sentido mais. Mas, na verdade, esse passado molda o futuro. É preciso desenterrar as condenações para que vocês possam ser livres. Um peso enorme se instalou entre eles. O que mais Carlos tinha que suportar? Ele fechou os olhos por um instante, deixou que tudo se acomodasse, mas enquanto tentava respirar, a dor da incerteza ainda o apertava. Então você quer que nós perdoemos? Que aprendamos a viver com isso? Antônio perguntou, sua voz se quebrando. Vocês precisam, não porque eu digo, mas porque a liberdade está em não deixar que o passado dite o futuro de vocês, Letícia respondeu, com firmeza. A história continua, e essa ligação pode curar ou destruir. A sala estava imersa em um silêncio pesado, cada um lutando com suas próprias emoções. Finalmente, Carlos quebrou o silêncio novamente. E se não quisermos saber mais? E se não estivermos prontos para enfrentar isso? Letícia olhou para ele, e seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir, mesmo sem permissão. As palavras dela ecoaram na mente de Carlos. O que mais ele estava evitando ver? A história estava começando a se revelar, mas o que ainda estava por vir? Um novo mistério se formava enquanto ainda havia muito a desvendar. A tensão crescia, e Carlos sentia que o próximo passo poderia levá-los a um caminho sem volta. A pergunta que pairava no ar era clara. Conseguirão suportar o peso das verdades que ainda vão surgir? O dia do casamento de Pedro finalmente chegou ao clímax. O que deveria ser um momento de celebração e união virou um campo de batalha emocional. Carlos, com a alma em chamas e os olhos pesados de lágrimas, encarou aquele misto de expectativas e desilusões que se aglomerava à sua volta. Ele havia trazido à tona verdades que ameaçavam não apenas suas relações, mas a própria estrutura da família. E ali estava Letícia, a mulher que parecia ter todas as chaves para os segredos mais profundos que envolviam o passado, tão encapsulados por dor e confusão. Com todos os olhares fixos nela, a esperança se misturava ao temor. Precisamos nos unir. Precisamos entender que o amor é mais forte do que nossos medos, disse ela, e sua voz soou firme, como um eco de promessa. Pedro deu um passo à frente, a fraqueza dos instantes anteriores se transformando em determinação. Então nos diga o que devemos fazer para seguir em frente. O que precisamos entender para finalmente curar essas feridas? A coragem em suas palavras era uma ponte para o futuro. E Carlos, observando a disposição do filho, sentiu um orgulho inigualável brotar em seu peito. Letícia respirou fundo, seu olhar atravessando cada um ali presente. Precisam confrontar os fantasmas do passado sem medo. Reconhecer suas cicatrizes e, em vez de fugir delas, deixá-las iluminar o caminho para o perdão. As palavras dela reverberaram, como um mantra que tinha o potencial de curar. Foi então que Carlos percebeu que cada um deles carregava uma parte de uma história não contada. Eu não posso mudar o passado, mas posso mudar como lidamos com ele. Juntos, podemos formar um novo capítulo, ele declarou. Antônio, que parecia perdido em meio às suas frustrações, finalmente deixou cair a armadura que o cercava. Estou pronto para encarar. Se todos nós temos culpa, então devemos trabalhar juntos para redimir nossas almas. Sua voz soava trêmula, mas o poder da sinceridade enchia o ambiente. A atmosfera mudou. Os convidados, que antes estavam submersos em murmúrios de confusão, começaram a se aproximar, formando uma corrente de apoio silenciosa que as ranhuras do passado pareciam começar a curar. Então é isso? Vamos nos abrir e compartilhar tudo? Pedro indagou, um fio de esperança se entrelaçando com sua ansiedade. Precisamos da verdade, não importa o quão dolorosa ela seja.
E Carlos assentiu, sabendo que esse era o único caminho possível. Letícia olhou para eles, seu coração quase transbordando de esperança. A verdade pode ser cruel, mas é também libertadora. Cada um de vocês precisa compartilhá-la, mesmo que pareça impossível. O sereno chamado à transparência no fundo de sua voz revelava o peso dos segredos carregados. Com uma coragem renovada, Carlos olhou para a carta antiga que ainda segurava nas mãos, agora um símbolo de transformação. A verdade vai doer, disse ele. Mas é hora de desenterrarmos todos os segredos. É hora de olharmos para quem somos e quem queremos ser. Enquanto ele falava, um por um, os convidados começaram a se aproximar em um círculo. Cada um, com suas verdades, suas dores e realizações. As histórias começaram a se entrelaçar em um tecido poderoso de empatia e solidariedade. Carlos reconheceu pessoas que falavam sobre seus próprios passados difíceis, e cada relato revelava um pedaço de luz, uma chave que poderia abrir novas portas. Os momentos de dor eram entremeados por risos genuínos. Lágrimas escorriam, mas eram coisas boas, eram lágrimas de libertação. A energia pesada, que antes pairava no ar, começou a dissipar-se, dando lugar a um novo entendimento. E foi no meio desse turbilhão que Carlos percebeu que o amor de sua família era uma constante, embora com suas sombras e diferenças. Ele olhou para Pedro e viu não um filho em crise, mas um homem determinado a enfrentar a vida. As bondades que ele e Ana tinham cultivado se manifestavam ali naquele instante. Vamos fazer um pacto, ele propôs. Vamos prometer sempre nos apoiar. Estamos juntos nessa luta, venha o que vier. A voz de Carlos ecoou, tão forte e clara que todos puderam sentir a profundidade da verdade. Os presentes acenaram em concordância, formando um círculo de amor, dor e promessa. Pela primeira vez, Carlos sentiu que, independente dos desafios que enfrentariam no futuro, eles não estavam sozinhos. A música do casamento começou novamente a tocar ao fundo, dividindo aquela sala em um novo momento de alegria que complementava o peso das revelações. Agora, o ar estava repleto de risos e uma nova esperança, ao mesmo tempo em que figuras do passado eram acolhidas e iluminadas pela verdade. Naquele dia, Carlos não apenas entregou seu filho ao altar, mas também entregou sua família a possibilidade de renascimento. Eles seriam unidos não como uma família perfeita, mas como uma família que aceitava suas imperfeições e lutava pela autenticidade. E, enquanto a cerimônia prosseguia, um sentimento de realização preenchia o ar. Eles tinham enfrentado o que não conseguiam escapar e saído mais fortes. Assim, com lágrimas de alegria e corações abertos, Carlos olhou em volta e percebeu que o amor é, sem dúvida, a maior força de todas. Agora, querido leitor, é a sua vez de ser parte dessa transformação. Faça sua parte, inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você se importa. Comentar suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a verdade pode transformar vidas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.